Bom, nessa aula, nós iremos sair um pouco da rotina normal. Por quê? Essa aula, ela não irá tratar de Allahá, mas ela irá dar um contexto histórico para os costumes que vocês viram na unidade passada, sobre o que está no Shulchan Aruch e sobre o que as pessoas, de modo geral, fazem, de onde vem a origem disso. E eu acho isso importante porque mostra um pouco como que os costumes eles vão aparecendo na história judaica. E esse daqui é um exemplo excelente, porque, como vocês vão ver, o costume de luto nos dias do Homer não é um costume tão antigo assim, e ele vai aparecendo de diferentes maneiras em diferentes locais, até que, no caso, o Shulchan Aruch, ele vai colocar uma dessas expressões. Então, iniciando, vou convidar vocês um pouco a entrar nessa parte histórica. Eu irei citar certamente uma série de nomes que vocês talvez não conheçam, não tem problema. O objetivo dessa aula não é para que vocês decorem, que isso daqui é uma pesquisa, isso daqui é o resumo de algumas pesquisas extensas sobre o tema, e é mais para enriquecer o conhecimento de vocês e dar uma perspectiva maior, tanto da história judaica, quanto dos próprios costumes do Homer. Tá bom? Então, nós iremos começar. E vamos começar com o seguinte. Os costumes do Homer, tá? Nós podemos, assim, grosso modo, explicar, olharmos as seguintes características, tá? Primeira questão é sobre a morte do porquê desses dias, tá? Ou seja, por que entre Pesach até Shavuot, ou até Atzeret, que é como aparece na linguagem do Talmud, tá? Mas Atzeret aqui, a intenção é falar sobre Shavuot. Então, por que esses dias eles são especiais de alguma forma? Tá? Essa é a primeira grande questão. Então, o que há de especial nesses dias? A segunda questão é o que nós devemos fazer nesses dias e, consequentemente, por quê? O porquê está ligado a por que os dias são especiais. Então, quando nós vamos entender, pesquisar sobre algum costume, o que temos que fazer é irmos o mais para trás possível até acharmos as fontes mais antigas que falem sobre alguma dessas questões que nós temos. Então, primeiramente, o que aparece esses dias, né? Os dias do Homer, os dias entre Pesach até Atzeret, onde que eles aparecem na literatura rabínica? Então, eles vão aparecer, primeiramente, no Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah é dos Midrashei Agadá. Tá? É um Midrash Agadá. Eu não vou aqui entrar em muito detalhamento como que essas obras foram formadas, isso é motivo para um curso inteiro. Mas a pessoa que tiver muita curiosidade, ela pode jogar no Google e eu vou falar assim muito rapidamente. Então, o Midrash Rabbah é um Midrash Agadá, que ele foi compilado um pouco antes da compilação do Talmud da Babilônia, e muitas vezes até você vê elementos do Midrash Rabbah no próprio Talmud da Babilônia, mas de todo modo o Midrash Rabbah, o Bereshit Rabbah, ele menciona, tá, a morte dos alunos de Rabi Akiva. Tá? Então, essa é a primeira coisa que aparece. Não aparece a data, ok? Mas aparece a menção da morte dos alunos de Rabi Akiva. E o que acontece? No Talmud, tá? No Talmud Bavli, em Masechet Yevamot,
página 62, vai aparecer que 12 mil pares de alunos de Rabi Akiva, eles foram mortos de Pessach até Atzeret, ok? Então, de Pessach até Atzeret. E isso é interessante porque existe uma Mishnah, e a Mishnah foi compilada antes do Talmud, tá? Que o julgamento no Gehinom é feito entre Pesach e Atzeret. E a intenção da Mishnah é menos falar de uma maneira literal e mais falar de uma vez só. Mas, ainda assim, existe essa questão desse espaço de tempo, ainda que não seja o significado primário que está ali. A ideia é falar que são julgados de uma vez, mas ainda existe uma forma secundária de interpretar que está se falando de um espaço de tempo. Então, isso daí são as primeiras menções a qualquer coisa que hoje nós podemos linkar com esses costumes, ok? E apenas isso, tá? Não se fala sobre costumes de Homer, não se fala não pode isso, como nós vemos na unidade anterior. Não tem nada disso, somente tem essas menções aqui, as menções sobre o falecimento dos alunos de Rabi Akiva e essa questão do julgamento no Gehinom, ok? Então, o que nós agora vamos ter? Passado todo o período talmúdico, nós vamos para o próximo período, que é chamado período dos Geonim, ok? Os Geonim foram rabinos da Babilônia, que o período é considerado mais ou menos ali do século 7, 8 até o início do 11. E lembrando, essas divisões, muitas vezes elas não são precisas. Então, vai falar assim, peraí, como exatamente começa e termina a época dos Geonim? Vai depender um pouco a quem você vai colocar ali nesse grupo. É como você falar quando exatamente terminou a Idade Média. Bom, você vai falar, mas é queda de Constantinopla. Sim, mas tem gente que vai considerar outro marcador ao invés da queda de Constantinopla e aí vai colocar numa data distinta. Mas sobre esses rabinos, então, ou seja, até ali o início do século XI, o que nós vamos ter sobre esse luto é absolutamente nada, ok? Existem livros bastante importantes, como, por exemplo, Sheiltot, Alahot Psukot, Alahot Gdolot, que não mencionam absolutamente nada sobre esses costumes. O Rav Shrira Gaon, ele escreve mal traduzindo, é uma carta, mas não é exatamente uma carta, ele é um texto onde ele fala uma série de costumes do povo judeu, tem elementos históricos muito importantes, e é um testemunho documental de importância imensa, porque é um documento antigo, e, obviamente, ele também serve como parte ele é parte da tradição, até para entendermos, às vezes, certas alahot. A Igeret do Rav Shrira Gaon, ela certamente é útil para isso. E se esperaria que algo do gênero aparecesse, mas também não aparece nada. Ok? E, finalmente, nós ainda podemos colocar, ainda que o Maimônides não faz parte do período dos Geonim, mas, como vocês viram, o Maimônides também não menciona nada. Agora, apesar disso, tem uma coisa bastante interessante, tá? Bastante interessante, que o período do Homer, ele vai cair no mês de Iyar, ok? E, apesar de termos uma série de documentos achados nas Genizot, em volta de onde o Maimônides vivia,
não achamos, pelo menos, né, um documento que mostrasse, que provasse que houve algum casamento em Iyar. E como isso daí é época de primavera, é algo que seria esperado. Só que não achamos isso. Então, é possível, né, ou talvez até provável, que já sim fosse um costume, mas o Maimônides não menciona isso no Mishneh Torá, então ele não dava talvez tanta importância ou relevância a esses costumes, assim como os outros Geonim. Então, é isso que nós temos do material dos Geonim. Agora, vale lembrar que o fato de não termos alguma coisa não obrigatoriamente exclui a ideia, a possibilidade de que não tenha havido nos Geonim, algum dos Geonim, não tenha falado algo sobre esses costumes ou tido alguma interpretação, mas é algo que nós devemos levar em conta. E aí, o que vai acontecer? Logo no período que, né, no final, um pouquinho depois do final do período dos Geonim, nós vamos ver no Rav Yitzhak ben Yehuda ibn Giyat, tá? Que é um rabino espanhol do século XI, ok? Que ele vai mencionar no livro dele, Sha'arei Simcha. Ele vai mencionar, falar sobre... ele vai falar o seguinte, ele vai falar que existe aqui um costume de não casar, tá? Nesse período todo entre Pessah até Shavuot. Vejam bem, não é Lag Baomer, é até Shavuot. Ele vai dizer que existe esse costume, que isso daí é algo que vem dos Geonim, e que esse costume é devido ao luto, preste atenção, devido ao luto dos alunos do Rabi Akiva. Ok? E então essa é a menção direta mais antiga que nós temos, então vem aqui do século XI, e ela vai mencionar isso, vai mencionar essa questão de luto dos alunos de Rabi Akiva e vai falar em nome dos Geonim. Vale agora dizer que essa menção ela é parafraseada em outros lugares posteriores, como, por exemplo, no Sidur do Rav Shlomo ben Natan, que ele era Av Beidin da cidade de Sigil Massa, no Marrocos. Tá? Essa cidade ela fica ali no norte do Saara. Esse era um rabino do século XII, e ele vai trazer uma paráfrase no Sidur dele, ou seja, ele vai repetir isso que o Rav Ibn Giyat traz. Então, é um exemplo de como que uma coisa vai passando para outra. E aí nós vamos ter outros rabinos depois que vão certamente fazer isso. Mas então está aqui a fonte mais antiga. Agora, em cima disso, tá? Falamos aqui da Espanha. Tá? Falamos aqui da Espanha mesmo antiga. Antes dela ser cristã. Mas agora vamos viajar um pouquinho, tá? Vamos para a Alemanha, tá? Na Alemanha, a coisa já muda de figura e temos a situação na Alemanha é uma situação bem interessante. Em primeiro lugar, por quê que a situação é interessante? Porque existem vários rabinos importantes da Alemanha, lembrando que a palavra Ashkenazi vem do termo Ashkenaz, que é Alemanha. Ok? Então, nós temos vários rabinos muito importantes, vou mencionar alguns aqui, o Rav Meir ben Baruch, da cidade de Rotenburg, também conhecido como Maharam de Rotenburg. O Rav Mordechai ben Hillel, que é autor de um livro
chamado Mordechai. O Rav Meir HaKohen, que é autor de um livro chamado Hagaot Maimoniot. O Rav Shimon ben Tzadok, autor de um livro chamado Tashbetz. E nós temos outros rabinos como o Rav Hiskial de Magburg e o Rav Chaim Paltiel, que escreveram livros sobre costumes. Todos esses rabinos aqui que eu mencionei são rabinos que são conhecidos, que têm sua importância. Quem estuda Alahá certamente já ouviu falar no Mordechai, já ouviu falar no Hagaot Maimoniot, já ouviu falar no Tashbetz, no Maharan de Rothenburg, e absolutamente nenhum deles menciona essa questão desses costumes, simplesmente eles não mencionam. Ok? Muito bem. Mas e aí? Mas alguém menciona? Então, sim, alguém menciona. Existe um livro cuja autoria é incerta, tá? Chamado de Maaseh HaGeonim, que seria as atividades ou as ações dos Geonim. E é interessante que ele escreve o seguinte, tá? Que eu vou ler aqui, eu vou abrir para ler aqui o texto, porque que ele é interessante. Ele fala assim, que não casamos entre Pesach até Shavuot, pois são dias perigosos, porque caiu-se uma revolta nos alunos de Rabi Akiva, caiu-se uma tragédia nos alunos de Rabi Akiva. Mas eu vejo que nós casamos de Pesach até Rosh Chodesh. E depois do Rosh Chodesh, aí nós paramos de casar. Então aqui, no Maaseh HaGeonim, aqui então, já temos aqui uma diferença grande. Por quê? Primeiramente, o motivo dado, reparem bem, não é luto. O motivo dado é que são dias perigosos. Depois nós vamos voltar a essa questão de dias perigosos. Mas a fonte aqui não tá falando assim, olha, esses dias são perigosos, e aí um sinal disso é que morreram os alunos de Rabi Akiva, e aí nós não vamos casar depois do Rosh Chodesh Iyar, mas durante o mês de Nissan, sim. E depois do Rosh Chodesh, aí a gente não vai casar, e aí não vai casar até Shavuot. Ok? Então, o Balarokear, também, que é um outro rabino importante, ele também vai copiar isso, ele vai trazer isso também, tá? E aí nós temos também uma outra coisa muito interessante, que lembrem-se dos dias perigosos, tá? E aí nós temos o seguinte, existe um rabino da Boêmia, tá? Que ele escreve um livro chamado Sefer HaMinhagim, o Rav Avraham Hildik. E nesse livro ele vai falar o seguinte, olha, casar é proibido entre Iyar e Lag BaOmer. Iyar e Lag BaOmer. E aí ele vai trazer que os alunos de Rabi Akiva, eles pararam de morrer em Lag BaOmer. E em Lag BaOmer se fazia um Yom Tov. Porém, antes do Rav Avraham Hildik, várias décadas antes, tá? Nós temos que prestar atenção no seguinte, que o Rav Eliezer ben Natan de Mainz, que ele escreve um livro sobre o Even Haezer, sobre leis de casamento, ele não menciona nada. Mas 2 gerações depois, o seu neto
ele vai dizer o seguinte, que nessa época não se tira sangue, tá? Entre Pessach e Lag BaOmer não se tira sangue. Assim como não se tira sangue em Tammuz, Elul e Shvat. Ele não diz o motivo, tirar sangue e fazer a sangria, que era uma forma de tratamento médico na época. E ele diz não saber o motivo, mas é algo que nós, historicamente, existem, digamos assim, interpretações do porquê que em certas épocas se olhava de uma maneira negativa certos dias, explicações que vão da astrologia a questões ambientais. Não é o caso entrar agora, mas o que é interessante é que na época no dia de tirar sangue, era feita também, em vários lugares era feita uma festa, e isso pode ter de algum modo interferido. É especulação, meu foco por hora é falar sobre as fontes, então eu estou aqui mencionando isso para você, tá? E, como eu falei, o Rav Avraham Hildig, então ele vai dizer que não se casa de Rosh Chodesh até Lag BaOmer, porque em Lag BaOmer parou a tragédia que caiu sobre os alunos de Rabi Akiva, ela parou, e aí é feito disso um Yom Tov, uma festa. E ainda na Alemanha, nós temos o seguinte, temos o Sefer Asufot, que ele vai, de fato, ele vai, como seu nome diz, ele vai, quando ele fala sobre a questão desses dias, ele vai trazer essas várias fontes juntos. Então ele vai falar o quê? Ele vai falar que não se casa de Pessach até Atzeret, ou seja, de Pessach até Shavuot. E 2, que não se tira sangue até Lag BaOmer. E o motivo disso é que são dias perigosos. E nesses dias perigosos, alunos de Rabi Akiva morreram até Lag BaOmer e o motivo foi Sinat Hinam. E aí, nesse dia, Lag BaOmer é feito um Yom Tov. E aí, neste dia, você pode tirar sangue. Tá? E ele agora vai acrescentar mais uma outra coisa que é muito interessante. E eu deixei separado aqui para eu ler para vocês, um minutinho aqui. Então, e me parece que não se casa entre Pessach até Shavuot, devido ao sofrimento das comunidades nesses estados, e nós jejuamos por eles, e nós lembramos e ficamos tristes porque eles perderam a vida e nós nos preocupamos e tudo mais. Então, a que será que ele está se referindo? Então, isso daí não na verdade, eu vou falar disso um pouco depois, eu vou continuar aqui, que eu vou falar, guardem isso daqui, que ele está falando de uma situação agora que não vejam bem, que ele deu vários motivos, o Sefer HaSufot, ele junta essas ideias distintas, e ele vai dar um motivo que é novo, que até agora não apareceu. Quer dizer, primeira coisa, até agora não tinha aparecido a questão dos alunos de Rabi Akiva terem parado de morrer em Lag BaOmer. Até agora não tinha aparecido a questão dos dias serem dias perigosos. E além disso, ele dá um motivo por que não se casar, e o motivo que ele dá é um sofrimento de algo que teria acontecido, as pessoas das comunidades que deram suas vidas através devido ao Estado e tudo mais. Ou seja, está falando aí alguma situação
política, alguma perseguição que aconteceu. Nós vamos voltar a isso. Só vale dizer, tem quem considere que isso é uma referência à Primeira Cruzada, isso é bem possível. O Rav Daniel Sperber, ele acredita nisso, inclusive. Eu tive o prazer de estudar com ele. Ele é autor de o Rav Daniel Sperber, ele é autor de uma compilação muito, muito, muito boa sobre costumes, são 8 volumes. Infelizmente só existe em hebraico, mas ele publicou excelentes livros sobre o assunto. Então, qualquer coisa que ele tenha escrito, vale a pena ler e conhecer. Então, por hora aqui, temos a Alemanha. Vamos agora viajar mais um pouquinho, tá? E reparem bem, se vocês repararam uma coisa, na Alemanha, tá? Não há menção a luto, tá? Não há dias de luto exatamente. A menção que há assim, a menção que há não pelos alunos de Rabi Akiva, mas por pessoas das comunidades que perderam suas vidas. Então, é colocado ali como, de certo modo, dias tristes. Então, essa menção de luto não é a mesma menção que nós vemos em nome dos Geonim, como Rav Ibn Ghiat colocou. Então, isso daqui é a Alemanha. Agora, vamos viajar novamente. Vamos viajar para a Itália. Ok? Então, agora nós vamos ter, no século XIII, tá? No século XIII, nós vamos ter uma série de novidades. Então, a primeira novidade, ela vai aparecer com o Rav Tzidkiyahu ben Avraham Anav, rabino de Roma, tá, do século XIII. Ele escreveu um livro famoso chamado Shibolei Haleket. Então, ele vai também falar sobre Geonim, mas ele vai falar uma coisa diferente. Ele vai falar que ele escutou que as mulheres param de fazer uma melahá depois da esquiar entre os dias de Pessach e os dias de Shavuot, porque nesse momento, ou seja, perto da esquiar, perto do pôr do sol, que os alunos de Rabi Akiva morreram. E ele vai atribuir isso aos Geonim. E aí isso é interessante, essa atribuição, por quê? Quando ele está falando aqui Geonim, ele não está falando nos Geonim como Rav Ibn Ghiat, ele muito provavelmente ele está falando sobre rabinos ou até mesmo de 1, 2 gerações antes dele, ou rabinos de algum outro local. De todo modo, essa questão de não fazer a melahá é uma coisa inédita, a gente não sabe de onde exatamente que veio, mas a primeira menção dela é aqui. Isso daí que eu trouxe não está nesse livro Shibolei Haleket, que é o livro que ele é famoso. Isso está em um manuscrito, tá? Isso está na universidade, vou ler aqui para vocês. Isso está na Universidade de Oxford, na coleção Bodleian Neubar 659. Ok? Página 62 Aleph. Então, muito bem. Isso daí é uma menção bem importante, porque é a menção mais antiga que nós temos sobre isso da Melahá. Lembrem que o Shulchan Aruch coloca isso no Seif Dalet, no Seif 4 do Shulchan Aruch, está lá. E mais, o Rav Tzidkiyahu ben Avraham, ele vai também mencionar, ele é o primeiro a mencionar uma outra coisa, que é o seguinte: ele diz que existem alguns lugares onde as pessoas se costumam não cortar o cabelo, ok? E
Essa mesma coisa vai aparecer num outro livro chamado Sefer Minhag Tov. Esse livro, ele vai falar o seguinte, é proibido cortar o cabelo até Shavuot, e só é exceção no dia 33 do Homer. Tá? É proibido usar roupas novas, é proibido se banhar no rio, é proibido cortar unha. É interessante que ele não fala nem de casamento e nem de melahá. Ele dá um motivo, a gente já vai ver qual é, mas é interessante que ele não fala nem de casamento, nem de melahá, como o Rav Tzidkiyahu fala. Tá? E o porquê disso é uma incógnita. Talvez ele não considerava relevante, ou talvez ele apenas estava trazendo chamados Minhagei Hassidut, ou seja, costumes que são costumes pietistas, costumes que são para além do exigido ou do acostumado pelas pessoas normais. E aí agora é interessante também, porque ele dá um motivo. O motivo, ele vai falar aqui, devido, aqui eu vou ler também aqui para vocês, לכבוד החסידים התמימים והישרים שמסרו עצמם על קדושת השם. Então, em honra dos simples, justos e simples Hassidim que deram suas vidas em santificação a Deus. Então, ele está agora trazendo, tal como nós vimos na Alemanha, ele está trazendo como motivo não a questão de luto sobre os alunos de Rabi Akiva, mas sim aos Hassidim que deram suas vidas. Tá? Isso daí, com certeza, isso é uma referência à Primeira Cruzada, isso não há dúvida pela época onde o livro trouxe isso daí, é a referência ao decreto de 1096. Depois, quem não conhece, dê uma procurada que vale a pena ler um pouco sobre. Então, vamos agora continuar nossa viagem aqui e vamos agora para a França. Tá? Na França, nós temos o seguinte, o Rav Avraham ben Natan de Lunel, tá? Ele, apesar que Lunel, tecnicamente, existe uma separação entre França e Provença, tá? Porque existe, inclusive, uma separação que, na época, você tinha uma diferença, em primeiro lugar, em segundo lugar, a diferença geográfica, e também de mentalidade, também de estudo. Obviamente, existia uma proximidade e influência, sem dúvida alguma, mas costumes eram diferentes, formas de pensamento diferentes. Então, aqui eu tô também separando. Que o Rav Avraham ben Natan, de Lunel, ele repete, tá, o que os Guionim falam de não casar, mas ele vai dizer que tanto na França quanto em Provença, o costume é casar a partir de Lag BaOmer, e não até Shavuot. Um rabino bastante importante, que é o Rav David Ben Zimra, ele traz no nome de Tosfot, tá? Tosfot eram comentadores do Talmud. Então, a página da edição de Vilna, que aí nos últimos 100 e poucos anos, 150 anos, é uma página clássica do Talmud, ela tem o texto do Talmud centralizado, então, no lado mais de dentro, na página, ela tem os comentários do Rashi, e no lado mais de fora, os comentários dos chamados Baalei Tosafot. Tosafot quer dizer acréscimo, então, esses comentários são... Você tem vários Baalei Tosafot, e
Esses comentários eles servem para esclarecer, às vezes acrescentar, às vezes trazer dúvidas, às vezes discutir, e é uma parte integral do estudo do Talmud, é o que os Balei Tosafot escrevem. Então, o Radbaz aqui, ele traz o nome dos Tosafot, que os costumes de luto, eles só começam depois de Rosh Chodesh, porque em Nissan e em Rosh Chodesh é proibido você fazer esses costumes de luto. Por quê? Rosh Chodesh é um dia de alegria e Nissan é um mês de alegria. Então, aí, nós vamos ter também na França, como nós vimos na Alemanha, essa questão de só começar a fazer esses costumes de luto somente depois de Rosh Chodesh Iyar. Vale dizer que aqui na França, quando o Rav Avraham Ben Natan ele fala, ele está trazendo ele está trazendo a questão dos alunos de Rabi Akiva, tá? Ou seja, o mesmo motivo. Ele aqui não está trazendo a questão da primeira cruzada, provavelmente. E nós temos aqui, por último ainda, na França, o Rabino Avraham Ben Azriel, da cidade de Boêmia, Arugat Habossem, do século XIII, autor do livro Arugat Habossem do século XIII, que ele vai trazer duas coisas diferentes. Assim, a primeira é uma coisa bastante curiosa, e a segunda realmente ela é bem interessante. Tá? A primeira é a seguinte, que ele diz que, preste atenção nisso, 80 mil alunos de Hillel e Shammai morreram entre Pessah e Atzeret, perto da Shkiá, e aí as pessoas param de fazer Melahá de manhã por isso. Então aqui, os 12 mil pares de alunos de Rabi Akiva viraram 80 mil alunos de Hillel e Shammai. Então isso é bastante interessante. E aí isso levou à questão de parar de fazer Melahá. Então esse rabino ele tá falando sobre essa questão da Melahá. Aqui nós temos dois motivos de por que isso acontece. E o segundo motivo que ele dá é que a linguagem, quando está se falando dos dias de Homer, a palavra Shabat ela aparece. Então é tirado um midrash disso, e como a palavra Shabat tem a ver com descanso, então é associado também que nesses dias são dias que se deve descansar um pouco mais do que o normal, e aí esse um pouco mais do que o normal seria, no caso, para as mulheres não fazerem uma melahá, como, por exemplo, costurar, depois da Shkiá. Ok? Então isso é bem interessante. Não há muito mais coisa assim, não há mais coisas antigas que temos na França. Só tem isso daqui. E agora nós vamos para Provença, que está ali pertinho. Provença fica no sudeste da França, fica ali junto com a Itália. Lembrando que a Provença não é só a cidade que hoje é chamada de Provença na França, mas era toda a Ocitânia. Então, nós temos cidades, por exemplo, de Narbonne, de Lunel, Montpellier, até algumas partes da Catalunha. Vale até dizer que o costume, devido a isso, o costume de Provença, a influência da França, a influência da Itália, a influência da Espanha. Ok? Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma época uns rabinos racionalistas bem interessantes que saíram de lá. E eu vou mencionar, tem um rabino que até comenta o Guia dos Perplexos do Ramo, tem um comentário bem interessante, mas isso é assunto para um outro momento. Então, o que os rabinos de Provença falam de interessante? Né? É
como eu falei, o rabino Avraham Ben Natan de Lunel, tá? Que eu já mencionei ele quando eu estava falando sobre a França, que ele estava estava em um lugar quanto em outro. Originalmente ele é de Provença, que Lunel era na Provença, né? Então ele fala, como eu disse, que o costume na França e em Provença é casar a partir do dia 33. Mas agora eu vou acrescentar mais uma coisa, que ele diz no nome do Rav Zerahia de Gironda, tá? Zerahia de Gironda, que ele traz um trecho do Talmud, e aqui é interessante, ele traz um trecho do Talmud que vai falar sobre vai falar o seguinte, vou ler aqui, peraí. Aqui, ó. ושמעתי בשם רבי הרב זרחיה מגירונדה שמצא כתוב בספר ישן הבא מספרד, שמתו מפסח ועד פרוס העצרת. Prestem atenção, e eu escutei no nome do Rabi Zerahia de Gironda, que foi encontrado escrito em um livro antigo que veio da Espanha, que meto, que morreram, me Pesach, de Pesach, ve'ad, e até pros ha'atzeret. Atzeret é Shavuot. Então, e até pros Shavuot. Ok. E aí ele vai, aí continua falando, mai pursa, e o que é esse pros, e aí vai explicar que esse pros, na verdade, é metade de 15. Desculpa, metade de 30, e metade de 30 é 15. Então, 15 dias, então, seria 15 dias antes de Atzeret, então seria até Lag BaOmer. Essa questão, essa versão, tá? Que está aqui do jeito que está aqui, é uma versão que não está exatamente no nosso no nosso Talmud, tem aqui uma nuance, e vale notar que essa palavra pros ha'atzeret, tá, é usada para fazer uma conta e pegar 49, diminuir de 15 e falar, bom, até o dia 33 tá ok, do dia 34 para frente tá ok. É interessante que, bom, alguns vão falar, não, peraí, mas se eu diminuir de 15 não dá 33, dá 34, e aí no caso o Shulchan Aruch vai ser até o dia 34 devido a esse 15, tá? Porém, vale dizer uma outra coisa, que essa interpretação da palavra pros como sendo 15, apesar de ser uma interpretação antiga, muito provavelmente ela está errada, porque a palavra pros, ela é uma preposição grega e não é de todo incomum vermos em Midrashim, principalmente Midrashim antigos, palavras que vieram do grego, que entraram no grego. O Rav Daniel Sperber tem um livro inteiro, 2, na verdade, inteiros sobre isso. Ele também escreveu um dicionário desses termos, 2 dicionários desses termos, na verdade. O Rav Shaul Lieberman, ele tem também 2 livros inteiros sobre o assunto. E o Rav Shaul Lieberman, ele fez uma pesquisa pegando toda vez que a palavra pros aparece antes de algum Hag, de alguma festa, sem ter nenhum outro contexto maior, a explicação é que essa palavra é tal como está no grego. No grego quer dizer antes. Então, ad pros, na verdade, é antes. E não está repetido ali. Mas a intenção muito provavelmente era antes de Atzeret. Então, mesmo que esse Midrash aqui, que esse trecho do Talmud, ele sendo bastante antigo, o sentido dele é, na verdade, que é de Pesach até Atzeret, e não uma menção que eles morreram até o dia 33 ou dia 34 do Omer. Então tá aí, mas de todo modo, essa interpretação ela ficou, tá?
Então, estamos aqui falando do Rabino Avraham Ben Natan de Lunel. E ela é a primeira vez que tem, de maneira clara, que os alunos de Rabi Akiva pararam de morrer em Lag BaOmer. Vale notar que o Rav Avraham Min Ha'ar, o rabino do século XIV, ele traz essa versão, tá, que tem esse pros ha'atzeret e não ad ha'atzeret, então tem esse pros a mais. Ele traz essa versão e ele fala que isso é um midrash, e ele usa esse midrash como justificativa para falar, bom, então o costume é só aqui até o dia 33. Ok? Aqui em Provença, o primeiro rabino a mencionar a questão de não cortar o cabelo, tá, é o Rav Avraham Ben Levi, autor de um livro chamado Leviat Chen, que é um livro interessantíssimo. Em algum momento eu vou falar sobre ele. Ele tem uma visão bastante racionalista na interpretação de mitzvot, e tem vários hidushim, várias formas novas de entender certas questões que vale a pena explorar, vale a pena conhecer. Infelizmente, o que nós sequer temos todo esse Leviat Chen é uma enciclopédia, praticamente era um livro muito grande do qual nós só temos um pedaço dele, e esse pedaço que nós temos já dão alguns livros. De todo modo, ele é o primeiro a mencionar a questão nos rabinos de Provença de não cortar o cabelo, né, de maneira similar ao que nós vimos na Itália. Muito bem. Então, aqui em Provença, podem reparar o seguinte, que quase todo mundo fala até Lag BaOmer, o único, tem um rabino só que originalmente ele falou, o rabino Aharon HaKohen. Originalmente ele falou que era até Lag BaOmer, aí ele escreve um livro mais para o final da vida dele, um livro chamado Orhot Chaim, e ele vai voltar atrás. Tá? Ou seja, em Provença o que nós temos é que todo mundo vai falar até o dia 33, vão falar sobre luto, mas não vão mencionar nada sobre não fazer melahá. E vamos continuar agora a nossa viagem, viagem já no tempo, tá? Vamos falar agora sobre a Espanha cristã. Então, a Espanha cristã, ela você já tem certas modificações na forma até de pensamento. Exemplo disso é o Ramban, o Nachmanides, tá? O Nachmanides, as ideias dele têm uma mistura de ideias antigas da Espanha, mas tem influência também dos rabinos da Provença e dos rabinos da França. Tá? Por que veio essa influência? De onde que veio essa influência? Essa influência ela veio de dois motivos. Porque judeus foram expulsos, tá, em 1306. 1306 tem a expulsão dos judeus causada pelo rei Filipe IV da França. E também, no meio de uma guerra civil que estava ali na Alemanha, tá, um massacre foi feito pelo Lord Rindfleisch. Perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas procurem aí 1298, que também teve um massacre na Alemanha, morreram algo como 20 mil judeus, e isso causou tanto a expulsão na França quanto esse massacre, que foram numa época muito próxima, causou uma mobilidade dos judeus. Muitos judeus vieram parar na Espanha e trouxeram seus costumes, suas ideias, suas formas de pensamento. E o Ramban, ele é um exemplo disso, que nos escritos dele, o Ramban Nachmanides, né, nós vamos ver tanto ideias mais próximas, por exemplo, a do Maimônides, e ideias mais próximas aos opositores do Maimônides, por exemplo.
Isso também é uma matéria bem interessante, mas eu vou me ater aqui ao assunto, até porque o vídeo já está longo, já é bastante informação. O que nós vamos ter na Espanha cristã, tá, sobre isso, nós vamos ter só no século XIV, tá? Nós vamos ter no século XIV e vamos ter algumas coisas interessantes também. Como, por exemplo, o Rav Yehoshua ibn Shuib, que ele vai mencionar o costume de não casar, de não cortar o cabelo e de não deixar o bigode crescer. Ele vai mencionar que o motivo é luto mesmo. Tá? Luto dos alunos de Rabi Akiva. Mas aí ele vai falar assim, bom, mas esse costume de não deixar o bigode crescer não tem sentido. E ele também vai dar uma explicação sobre o que quer dizer esses 33 dias. Tá? Esses 33 dias ele vai explicar e falar assim, ele tanto vai trazer esse midrash que nós vimos que fala que o pros é 15, mas também ele vai fazer uma outra explicação e falar, olha, 49 dias, tá? Se nós tirarmos 7 dias de Pessah, tá? Que a contagem do Homer já começa em Pessah. Então a gente tira 7 dias, a gente tira 7 sábados, 7 Shabbatot. Por quê? Porque ao longo dos dias do Homer nós temos 7 Shabbatot, então são 14, e nós vamos tirar 2 dias de Rosh Chodesh, que não se faz luto, então temos aqui os 33 dias de luto. Então aqui temos a questão do dia 33. Mas ele de todo modo, ele vai mencionar, então, o Rav Yehoshua ibn Shuib, ele vai mencionar, como eu falei, questão de cortar de não cortar o cabelo. Ele até vai falar que tem gente que não corta o bigode, vai dizer que não tem sentido. Ele vai dizer que a questão é do luto, e quem vai citar ele é o Rav Yosef Karo, no Beit Yosef. Né? Mas nós temos aqui visões diferentes na Espanha cristã. Então, o Rav Chaim Ben Shmuel de Tudela, aluno do Rashba, ele vai falar assim, que o costume de não casar é só até Atzeret. E o Rav Historia Perri, no seu livro Kaftor Vaperach, fala que não se casa até o dia 34. Então, novamente, tem essa questão, o dia 33 ou o dia 34. O que nós vimos aqui? Que esses 15 dias que tem até Pros Hatzeret. Então, se pros é entendido como 15, tá? Ou seja, é até 15 dias antes de Hatzeret. E aí, vão pegar o quê? 49 menos 15 é 34. Então, até o dia 34 não pode. Então, é assim que vão interpretar. O Shulchan Aruch, inclusive, vai interpretar dessa forma. Tá? Muito bem. O Rav Yaakov Ben Asher, autor do Tur é um livro importantíssimo de Alahá. Ele vai trazer o costume de não casar, vai falar que se a pessoa casar não é punido. Ele vai trazer o que o Rav Ibn Giyat, lembrem lá do início, que fala sobre os Geonim, traz. Então o luto é a questão dos alunos de Rabi Akiva. E ele vai falar assim, que alguns lugares costumam não cortar o cabelo, ou seja, alguns lugares cortam, outros lugares não cortam, e mesmo quem não corta o cabelo, tem alguns lugares que não vão cortar até Shavuot e alguns lugares que vão cortar, que não vão cortar até Lag BaOmer. Tá? E ele também vai mencionar que ele achou escrito esse costume de não fazer melahá. Então, nós aqui já estamos no século XIV, tá? Só para vocês se situarem. Mas nós já vamos ver, então, enquanto o Tur menciona alguns, o Rav Matatiah Haitzhari, no comentário dele do Pirkei Avot, ele já fala que o costume de não cortar um cabelo é o costume de todo Israel. Então, ele já... o que, obviamente, não é verdade, como vocês podem ver até pelo desenvolvimento histórico, tá? Mas ele não tem, ele traz isso como sendo já um costume geral, enquanto o Tur
já está falando de um costume de alguns, ele aqui já está falando costume geral. E para finalizar, tá? Para finalizar a Espanha cristã, nós temos o Rav Avraham Saba, que ele diz que o motivo não é pelos alunos de Rabi Akiva, mas que existe um motivo pela Kabbalah de ser um dia de din, de ser um dia de julgamento, e esse é o motivo que nos leva a agir assim. Então, esse motivo de julgamento, lembrando, vai nos conectar lá com a Mishnah no início da minha exposição, e fala que esse é um dia, esses dias hoje, as pessoas são julgadas no Gehinom. Então, ele vai trazer isso como motivo. E aí, só para finalizar, só para vocês entenderem como, assim, como que os costumes eles vão pulando de um lugar para o outro, essas influências elas vão acontecendo. Tá? Vocês lembrem da Alemanha, tá? Vamos lembrar na Alemanha, o que é a Alemanha? O que se tinha na Alemanha até então? Não tínhamos menção ao luto, tá? Só tinha menção a dias perigosos. E talvez ali teremos esses dias perigosos seria talvez uma referência também à cruzada. Assim, você tem a questão dos dias perigosos, mas também a questão de se há talvez algum luto seria pela questão das cruzadas. Mas quando nós chegamos no século XV, tá? No século XV, nós temos o rabino Yaakov ben Moshe Levi Moelin, tá? Rav Yaakov ben Moshe Levi Moelin, ele é conhecido como Maharil, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, o que nós temos aqui? É proibido cortar o cabelo, e nós temos aqui um luto, e ele vai dividir em 3 grupos. Uns que dizem é proibido cortar o cabelo em todos os dias, tá? Outros que vão falar que é proibido de Rosh Chodesh até Lag BaOmer, e outros que vão falar é proibido do início do Omer até Lag BaOmer, ou seja, 3 grupos. Tudo, início do Omer até Lag BaOmer, e outro de Rosh Chodesh Iyar até Lag BaOmer, ou seja, só 15, 17 dias. Então, tem essas 3 visões ali distintas. E isso daí é, obviamente, uma influência já posterior. É uma influência que muito provavelmente veio do Tur, já que ele, várias vezes, ele usa e cita o Tur. E a influência do Tur, como nós vemos, ela também, estávamos aqui na Espanha cristã, ela também veio de outros lugares, como da Provença, da Itália e da Alemanha. Então, isso só exemplifica como que o costume ele vai indo de um lugar para o outro, e é bem interessante que o Maharila, que ele está escrevendo, falando, tem 3 grupos, assim, é proibido cortar cabelo porque é questão de luto. Mas tem gente que costuma de maneiras diferentes. Então, uns fazem todos os dias, outros fazem até Lag BaOmer, outros fazem de Rosh Chodesh Iyar até Lag BaOmer. E é interessante que ele não menciona uma 4ª coisa que vai aparecer no Ramá. Vocês lembram da aula onde eu li o Shulchan Aruch? O Ramá, ele vai falar o quê? Que tem pessoas que vão fazer de Rosh Chodesh até Shavuot e outros do início do Omer até Lag BaOmer. E o Ramá, ele acrescenta lá, mas não pode fazer as 2 coisas, ou seja, não pode fazer de Rosh Chodesh só até Lag BaOmer. Ou seja, ou é de Rosh Chodesh até Shavuot, ou então é do primeiro dia até Lag BaOmer. É interessante que de Rosh Chodesh até Shavuot também vai dar aí 33 dias inteiros. Então, o Ramá ele vai colocar, tem que ter esses 33 dias inteiros de luto. Mas o Maharil, ele já não, ele já está colocando, não, tem 3 grupos diferentes,
Um deles é só do Rosh Chodesh até Lag BaOmer, que é muito menor. E o Ramá diz que isso não pode fazer. Então, é interessante que assim, o costume ele se desenvolveu e agora ficou mais estrito. E aí tá aí. Aí chegamos agora na época do Shulchan Aruch. Vale, então, só para terminar toda essa digressão histórica, um rapidíssimo resumo, tá, de algumas coisas interessantes. Temos no nome dos Geonim, que é não casar em respeito aos alunos de Rabi Akiva, ainda que isso não está escrito em nenhum dos Geonim, mas a atribuição do Rav Ibn Ghiat certamente é válida, porque quando nós falamos, às vezes, a atribuição dos Geonim por rabinos do século 12, 13, 14, como eu falei, não necessariamente é sobre os Geonim da Babilônia. Pode se referir simplesmente às vezes, a uma, duas, três gerações anteriores ou algum grande rabino de alguma outra cidade. Isso era uma forma usual de se reportar. Então, quando se lê algo assim, falando sobre os Geonim, tem que analisar e achar, para poder discutir a fonte se realmente está falando de Geonim. Mas no caso do Rav Ibn Ghiat, como ele estava extremamente próximo dos Geonim, quando ele está falando Geonim ali, a menção é sobre os Geonim. Então, tem essa questão do casamento, tem a questão que não achamos nenhum documento de casamento ali no mês de Iyar, durante todo o mês de Iyar, que vai pegar também a parte de Lag BaOmer. Os alemães já não vão falar a questão de luto, vão falar que são dias perigosos, tá? Dias perigosos, assim como vimos agora o Rav Avraham Saba também fala que são dias de din, dias de julgamento, né? E nesses dias perigosos os alemães tinham o costume de não tirar sangue nesses dias. Já o Sefer Minhag Tov e o Sefer HaSufot vai mencionar a questão da cruzada, tá? De pessoas que morreram em santificar o nome de Deus. E nós temos também a menção dos rabinos da Itália de não fazer melahá. Então, veja que nem em todos os lugares as mesmas coisas apareceram, elas apareceram por motivos diferentes. E aí você pode... e aí chega no Shulchan Aruch, e o Shulchan Aruch vai falar, bom, não casar, ele vai mencionar os alunos de Rabi Akiva, ele vai mencionar não cortar cabelo, e vai dizer tem quem costume não fazer melahá. Então, isso fecha o círculo. Mas aí vocês podem me perguntar assim, duas perguntas muito válidas, tá? Primeira pergunta é a seguinte: por que em um lugar apareceu um costume, em outro lugar apareceu outro costume? Existem motivos sociais, históricos? Quero entender isso mais a fundo. Bom, aí você já vai entrar em questões que muitas vezes elas são especulativas. Muitas questões desse tipo são especulativas por quê? Porque não temos fontes o suficiente para atestar, principalmente quando é algo que não é de tanta relevância, tá? Apesar de estamos aqui já há uma hora mais ou menos e falamos de várias e várias fontes, isso daqui é uma coisinha pequenininha perto da quantidade expressiva de escritos judaicos na Idade Média. E mais ainda, nós vemos que, principalmente ali no século XI, XII, XIII, vários e vários rabinos importantes da Espanha, da Alemanha, não mencionam isso. Isso que se não menciona, ou seja, não é uma coisa que tinha uma importância tamanha. E aí você querer investigar certos pormenores, às vezes é impossível. Às vezes nós damos a sorte de termos, digamos, uma carta de um rabino para o outro, num contexto que não tem nenhuma conexão, às vezes de uma pessoa para outra, de um judeu para o outro, num contexto que não tem nenhuma conexão com Alahá, mas que um costume ali é mencionado. E parte do trabalho dos historiadores é buscar nessas fontes, quando possível,
para entender o que estava se passando na época. Isso daí então, quer dizer, nem sempre a gente pode saber o motivo preciso. Mas, quando nós olhamos aqui, tá, essa movimentação geral, quando você vê a ligação que há entre uma determinada época num lugar, não havia menção de uma coisa. Aí depois, aquilo ali passa a ser mencionado e depois passa a ser incorporado. Primeiramente é incorporado, como o exemplo que eu dei do Tur. Alguns fazem assim, mas aí depois o Rabino Matatiah Haitz Hari, no comentário do Pirkei Avot, ele já vai falar, não, todo mundo faz assim. E não quer dizer, vejam bem, não quer dizer que ele esteja exatamente inventando, né? É muito fácil hoje nós falarmos, não é todo mundo que pensa assim. Quando você pode sentar no Google, procurar rapidamente achar. Então, as pessoas elas estavam limitadas a cartas, as informações que chegavam de viajantes, e isso certamente causa ali uma limitação. E mais ainda, às vezes os costumes eles se modificam relativamente rápido. Tá? Já estamos aqui falando de Pêssego, só como um exemplo, existe um costume recente que era um costume que começou há pouquíssimo tempo, há 100 e poucos anos atrás, um pouquinho mais, na verdade, que começou com um grupinho pequeno de Hassidim, no leste da Europa, e esse costume se espalhou e hoje está cada vez mais popular, que é logo no Shabat depois de Pêssego, de mulheres assarem halá em formato de chave. Isso daí se espalhou assim nos últimos 10 anos, 15 anos, de uma maneira muito rápida e muito grande. Então, e isso que assim, nós não temos comunidades que são tão unitárias como era antigamente. Antigamente, em geral, se você tinha numa comunidade um outro rabino que dava um ok e começava a fazer um costume, rapidamente estava todo mundo fazendo. Hoje você tem, eu quero fazer, eu não quero, acho legal, não acho, mas ainda assim você vê como que a coisa se espalha rápido. Então, muito bem. Fica só uma última questão para terminarmos a aula, que é o seguinte: vocês podem perguntar, Rabino, por que eu estou aqui 1 hora escutando todo esse negócio aqui? Então, a primeira resposta que eu tenho para você é a seguinte: isso é importante, em primeiro lugar, para você conhecer um pouco da história do nosso povo. Então, estamos vendo um pouco da história da Halahá, tocamos um pouquinho de nada em certas questões que estavam acontecendo no mundo, como os massacres, a expulsão de 1306, o massacre de 1298, a primeira cruzada de 1096, que levaram e até influenciaram quer dizer, elas influenciaram de duas maneiras. Uma diretamente, até em questões de Halahá, em outra, na mobilidade dos judeus, que acabou também fazendo um intercâmbio, gerando um intercâmbio de ideias como consequência. E isso daí nós podemos ver de várias e várias formas diferentes. Quando se há depois também a expulsão, né, de 1492 na Espanha e 1497 em Portugal, também há esse movimento, também há essa influência múltipla. E isso vale a pena ser considerado, isso é parte da história do povo judeu. Uma segunda coisa é a seguinte: para você entender de onde vem certas questões. Você vê 4 seifim que tem no Shulchan Aruch, 4 artigozinhos, entendeu? 4 artigos pequenininhos que falam isso, que menciona essa questão. O Shulchan Aruch, assim, existe todo um mundo por detrás. E aí, em cima de todo esse mundo, até vale a pena vocês darem uma olhada novamente no Shulchan Aruch
eu vou ver se eu abro aqui, tá? Que o Shulchan Aruch, ele vai falar no Seif 3, tá? No Seif 3, vejam bem, que ele fala assim, tem os que costumam cortar o cabelo no Rosh Chodesh Iyar, e isto é um erro, ok? Lembrem, Seif 3 do Shulchan Aruch? Tá? Tem os que costumam cortar o cabelo no primeiro dia de Iyar, e isto é um erro. Então, quando você vê isso, agora que você viu isso que está no Shulchan Aruch, você vai falar, bom, peraí, isso é um erro de fato? Fica a pergunta, isso realmente é um erro? Vai falar, não, peraí, não é um erro, acabamos de ver que isso foi um costume que se desenvolveu e tem até uma explicação por isso, que os dias de Nissan são dias festivos, o dia de Rosh Chodesh é um dia festivo, então tá ali, é um erro. Então, como entender isso que está no Shulchan Aruch? Primeira coisa, você pode falar, não, olha, é que o Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, ele não aceitava ou não concordava com essa ideia, ele entendia que, talvez ele entendia, como nós vimos, né, a partir do Rav Ibn Shoib, que nós temos Ad Pros Ha'atzeret, e a partir daí que nós temos a questão do costume, então são os 15 dias, e aí os 15 dias é até o dia 34, não pode mudar desse esquema, isso é uma possibilidade, ou seja, ele interpreta de uma certa forma, e aí leva ele agora a decidir dessa maneira. Uma outra possibilidade é simplesmente falar, olha, considerar que ele estava ali escrevendo para o mundo, a comunidade em torno dele, que assim agia, e aí elas pararam de... assim, só faziam desse jeito, e talvez alguém começou, não, mas Rosh Chodesh é um dia festivo, então eu vou só no Rosh Chodesh cortar o cabelo. Também isso é uma possibilidade, porque ele no Shulchan Aruch, ele escreve Berosh Chodesh, no Rosh Chodesh, e não fala Ad, até. Então, é uma possibilidade considerar isso, e particularmente eu acho até que isso seria o mais provável dele querer tirar essa possibilidade. Mas então, quando nós vemos todo esse processo, isso daí nos dá uma outra dimensão, uma outra profundidade a ver como que certos costumes se formam. Tá? Uma terceira coisa é a seguinte, e o último aqui para finalizar, tá? É a seguinte, o desenvolvimento da Halahá tem um certo paralelo. Isso que nós vimos, vocês vão olhar assim, tem alguns costumes assim que eles aparecem, que nem isso de não fazer melahá. Aparece sem ter uma justificativa mais sólida. Então, o que vimos disso, de não fazer melahá, temos duas explicações. Uma que pega a ideia dos alunos de Rabi Akiva e fala, eles morreram nesse período do pôr do sol. E outra explicação que fala que tem a palavra Shabbat, então Shabbat é descanso, eu estou usando isso como um apoio, uma smarta, para poder falar que tem que descansar. Então isso não é assim, uma prova realmente sólida. Mas quando nós vemos discussões da Halahá, se formos pegar uma questão de Halahá e irmos fazer uma análise, há questões que são discutíveis, de discussão, o que nós vamos ver é um trecho do Talmud que ele é interpretado de várias e várias formas, e muitas vezes que existem 2, 3, 4, 5 trechos diferentes que podem ou não dar uma mensagem diferente, e aí um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e aí nesse caso nós vamos ter
uma lógica ali por detrás. E você vê, nós vimos isso por uma questão, assim, a partir dos costumes, porque isso primeiro, isso é mais fácil, porque não, basicamente o que requer de vocês é vocês sentarem e no máximo dar pausa para ver, procurar um pouco na internet ou em algum livro, ver historicamente o que estava acontecendo em cada lugar para saber se localizar, mas não exige muito do ponto de vista de parar, ler uma série de fontes, raciocinar e tudo mais. Quando você faz isso com Allahá, é mais complicado, é mais demorado, que cada fonte, muitas vezes você tem que parar para explicar qual é a lógica que está por trás, e isso requer mais tempo e mais atenção, e isso é parte do estudo rabínico, inclusive. Então, eu espero que com toda essa viagem histórica aqui que fizemos, que isso sirva para acrescentar para vocês o conhecimento. E eu não irei exigir, pedir como perguntas. Isso daí é uma aula de expansão do conhecimento e não algo que eu vou aqui exigir que vocês memorizem. Tudo isso como eu falei, eu compilei aqui de pesquisas muito sérias sobre o assunto, de livros. Graças a Deus, eu tenho acesso a esse material, então eu posso pegar, checar, ver. Estou aqui separando, traduzindo de maneira resumida para vocês. E eu não creio até que em português haja nada feito, nem que tenha juntado tanto material sobre esse assunto. Então, vocês têm aí o privilégio de assistir também. Então, muito bem. Até a próxima unidade. O curso ainda não acabou. Então, aguardem. Muito obrigado. Shalom, shalom.